Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quero compartilhar mais uma palavra com você. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 19 em diante diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Eu quero estudar com você aqui sobre o chamado de Eliseu. É algo muito tremendo, algo glorioso, algo sobrenatural. O Senhor Deus deu uma missão ao profeta Elias para que ungisse o profeta Eliseu em seu lugar. E diz aqui a palavra que Elias partiu e achou Eliseu. Irmãos, eu quero dizer para você que o chamado vai te achar. Deus vai usar alguém. Deus vai falar com você. Deus sabe da capacidade que Ele te deu, da unção que Ele te deu, do potencial que Ele te deu para servir alguma área no ministério. Talvez você esteja achando que Deus não está te vendo. Deus está te vendo. Deus está vendo o seu trabalho, Deus está vendo o seu esforço. Você se lembra de Davi? Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ali ele entoava salmos, ali ele adorava. E ele não deixava de cuidar daquelas poucas ovelhas. E Deus ele diz: achei um homem segundo o meu coração. Talvez Davi poderia dizer: eu estou esquecido. Ninguém vai se lembrar de mim porque nem meu pai se lembra de mim. Não me convida para o banquete. Mas, irmãos, quem tem chamado, não tem como se esconder. Quem tem chamado, Deus encontra. Deus fala ao coração, Deus usa alguém. Como aconteceu com Davi, como aconteceu com Eliseu. Você pode ter certeza que você tem um dom, tem um chamado, tem um ministério que queima dentro de você. E você quer exercer esse ministério e você não sabe como. Talvez você nem sabe pelo que foi chamado. Mas o Espírito Santo pode usar alguém para mostrar o seu chamado. Mas no fundo a pessoa sabe qual é o propósito de Deus para a vida dela. E geralmente o dom é aquilo que ela gosta de fazer. Por exemplo, quando Deus me chamou para ser pregador do Evangelho, quando eu me converti, só para você entender, eu me converti e gostava e gosto até hoje de ler bastante. E de vez em quando eu me via pregando para as cadeiras. Às vezes eu ficava diante do espelho pregando. Eu gostava de fazer isso. Era interessante. Às vezes eu parava assim, conversava com as pessoas, começava a pregar para elas. Mas eu não imaginaria que um dia eu seria pastor de início. Mas depois eu percebi que Deus tinha me chamado para a obra. Porque é outra parte que eu quero entrar aqui com você. Eliseu estava trabalhando quando Deus o chamou. Ele teve que abrir mão do seu trabalho. Geralmente Deus chama quem está trabalhando para ver se ela está disposta a abrir mão do seu trabalho, se ela vai renunciar. É uma convicção que vem ao coração, porque isso aconteceu comigo. Chegou um momento da minha vida que eu tive que chegar para o patrão e dizer: me manda embora. Eu gosto de trabalhar aqui, eu ganho bem aqui, estou bem aqui, mas Deus está me chamando para a obra, eu preciso ir. É bem verdade que eu passei um deserto, mas, irmãos, eu me senti realizado fazendo a vontade de Deus. Se a gente olhar para a palavra de Deus, a maioria das pessoas que Deus chamou para a obra estava trabalhando. Por exemplo, Moisés. Moisés era sério candidato a ser o próximo faraó. Ele estava no palácio. Ele tinha uma posição de autoridade. Se a gente olhar para os apóstolos,
Pedro, André, Tiago, João estavam pescando. Mateus estava na coleteria de impostos. E tantos outros que eu poderia enumerar aqui para vocês. Todos eles abriram mão e seguiram o seu chamado. E eu sei que tem muitos que fizeram isso. Tem um pastor que eu admiro muito, que é o missionário R.R. Soares. Ele conta que quando Deus o chamou, irmãos, ele estava estudando medicina. E Deus o chamou para o ministério, ele teve que abrir mão. Era o sonho dele ser médico e estudar na Rússia. E quando Deus o chamou, ele com lágrimas, ele falou: Senhor, é o meu sonho. Eu vou ser usado por ti para curar muita gente. Aí Deus falou para ela assim, ó, com o meu poder, você vai curar muito mais gente. Ele chorou e disse, Senhor, o mundo perdeu um médico, o Senhor ganhou um pregador. Ô irmãos, só que tem chamado. Vai entender isto. E a gente não precisa ficar preocupado quando Deus chama. Ele que vai sustentar, é Ele que vai cuidar. Desde que a pessoa esteja no centro do propósito de Deus. Todos nós temos a experiência, todos nós fomos chamados um dia pelo Senhor. E a vida é feita de renúncia. Eliseu aqui abriu mão do seu trabalho. Primeiramente, Deus o achou, porque ele tinha um chamado, ele tinha um ministério. Ele sabia disso, estava esperando. Talvez ele poderia dizer, acho que não vou me encontrar aqui, não vão me achar aqui. Irmãos, Deus sabe onde ele estava. Deus sabia. E falou para Elias, vai lá ungí-lo. Deus sabe onde você está. Você que tem chamado aí, fique em paz. Deus vai fazer de tudo para que você exerça o chamado. Ele vai te encontrar. E às vezes você vai ter que abrir mão para obedecer esse chamado, mas vai ser recompensador. Você vai se sentir realizado. Você vai ter uma vida de milagres. Ele vai cuidar de você. Em o nome de Jesus. E diz aqui a palavra, versículo 19 ainda, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele, simbolizando ali o chamado, a unção. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Ele disse, vai e volta, porque que tenho eu feito? Quando Elias jogou a capa sobre ele, ele entendeu que Deus estava confirmando o ministério dele e o chamado dele. Quando nós temos um chamado de Deus, nós temos aquela convicção, Deus não me chamou para o ministério, Deus me chamou para fazer algo, porque o coração queima. É uma alegria que a pessoa sente só de pensar naquilo, de fazer aquilo. E ele entendeu, ele deixou os bois, correu após Elias, foi ao encontro e disse, deixa-me beijar primeiramente meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Irmãos, o ministério também vai fazer com que a pessoa abra mão da sua família. Mas entenda bem, quando a pessoa é chamada por Deus, ela tem que honrar, por exemplo, no caso daquele, ele honrou pai e mãe. É um princípio. Deus não quer que a gente quebre um princípio. Uma certa vez eu vi um pregador falando sobre esse entendimento aqui. E é verdade. Já pensou se ele viesse e não honrasse o pai, não honrasse a mãe? Não, não pode quebrar o princípio. Então quero dizer para você tem que honrar a palavra. Você tem que honrar o que Deus diz. E ele honrou pai e mãe, ele foi lá, se despediu, pai, mãe, Deus está me chamando.
para ser profeta, em lugar do profeta Elias. E eu tenho que obedecer, eu tenho que ir. E os pais entenderam. E ele foi, irmãos. Eu quero dizer para você que você às vezes vai ter que fazer isso. Só que Deus vai fazer com que sua família entenda. Às vezes pode acontecer até o contrário, mas você sabe que Deus está te chamando. E se você honrar o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te honrar. Eu vou comentar algo aqui, pessoal, que aconteceu comigo há alguns anos. Uma certa vez, pessoal, o meu pai foi em casa. Eu gosto de contar esse testemunho. E um tempo atrás, eu comentei com ele. Aí você vai entender. Eu tinha 2 anos de conversão. Quase 2 anos, na realidade. Entre 2 anos de conversão. Eu estou falando para você em 99, 2000. E há muito tempo que eu não via meu pai, ele foi em casa. E no momento que eu ia à igreja, eu era obreiro nessa época. Aí eu falei, pai, eu estou indo para a igreja. O senhor quer ir comigo? Meu pai não era convertido, meu pai falou, não. Pai, então fica aqui que daqui a pouco eu estou voltando. Falou, não, filho, não vou ficar então não. Eu vou embora. Meu coração doeu. Puxa vida, sem ver meu pai muito tempo, uma pessoa porque tem um carinho muito grande. Irmãos, eu levei meu pai até o ponto de ônibus com o coração apertado, porque eu amo meu pai, me deu uma excelente educação, uma pessoa maravilhosa. E meu coração doeu, irmãos. Mas foi não, primeiramente o Senhor. Deixei meu pai lá e fui para a igreja. Eu e minha esposa. Eu vou dizer para você, irmãos, eu cheguei na igreja, triste por um lado, mais feliz por outro. Falei, Jesus, eu fiquei triste com essa situação, mas eu estou feliz, porque eu estou em tua casa. Jesus, que só abençoe meu pai, guarde o meu pai. E ali adorando a Deus, renúncia. Aí passaram-se alguns anos, muitos anos depois, aí eu liguei para meu pai e falei assim, a bênção, pai, que eu dou bênção para ele até hoje. Bênção, pai, tudo bem? Falei, Deus abençoe, meu filho, como estão as coisas por aí? Ele falou assim, filho, eu não posso demorar muito, porque eu vou para o culto. Depois a gente conversa. O Espírito Santo me lembrou lá atrás. Pô, irmãos, é emocionante. Se a gente honrar Deus, Deus vai nos honrar. Meu pai se batizou, aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, irmão. Você sabe o que é isso? O nosso coração tem que estar em primeiro nele. Temos que honrar cada palavra, honrar o chamado que ele nos deu, irmãos. Em nome de Jesus. Deus cuida de tudo. Diz aqui a palavra que ele foi, beijou seu pai, se despediu do seu pai. A gente não pode confundir com aquele versículo bíblico que aquele que não cuida dos seus negou a fé, pior do que o incrédulo. Primeiramente Deus, e depois de Deus o ministério é a família. Depois a obra. A gente não pode misturar as coisas, mas a gente tem que discernir isso. Aqui ele honrou o pai e a mãe e foi exercer o seu ministério, o seu chamado. Ele não quebrou o princípio, ele não deu para entender. Isso é profundo. E diz a palavra de Deus que 21, voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Ele entendeu o que Elias tinha feito com ele. Ele entendeu que Deus estava chamando ele para a obra. Deus confirmou o chamado dele.
E ele obedeceu, pessoal. É interessante que ele voltou, tomou a junta de bois, como diz aqui, os matou e fez um churrasco. Sabe por que ele fez isso? Para que ele não pudesse se lembrar ou voltar a cuidar de bois. Ele entendeu que ele deveria abandonar tudo aquilo, renunciar tudo aquilo para obedecer a Deus. E foi o que ele fez. Ele entendeu que ele não poderia regredir do seu chamado, ser tentado a voltar a trabalhar, a cuidar dos bois. Vocês estão entendendo? O chamado é algo muito sério, muito profundo. Ele tem que ser cumprido. Eu ministrei outros vídeos, depois você vai ver os anteriores. Deus usou o apóstolo Paulo para dizer para Arquipo: atenta para a obra do ministério para que você cumpra. O ministério é para ser cumprido, irmão. Não é para ficar parado. Desperta o dom que é em ti. E você conhece muito bem a história dele, de Eliseu. Ele obedeceu a Deus e ele foi muito mais usado do que o profeta Elias. Operou o dobro de milagres. Até na sua morte, ele ressuscitou morto. Vale a pena obedecer a Deus e o seu chamado. Em nome de Jesus. Você tem que ter essa convicção, essa certeza no seu coração. Que você é um escolhido e separado para servir a Deus no tabernáculo, na obra do ministério, no templo do Senhor, nas ruas, no altar, seja o que for, seja onde for, mas cumpra o seu chamado, em nome de Jesus, e Deus vai te honrar. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.